Minha galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera que todos estejam bem, estejam com muita saúde, né? Com muita disposição aí para poder estar finalizando as nossas revisões, né? Para as nossas avaliações que começam segunda-feira, ok? Lembrando que a tia já compartilhou lá nos grupos do WhatsApp, tá? Os conteúdos e o calendário para as nossas avaliações da semana que vem, ok? Então vamos lá, nono ano, fazer aqui uma revisão rapidinho, uma correção e alguns comentários das questões da revisão de geografia do oitavo ano, ok? Questão número 1. No comércio mundial, a África se destaca como exportador de quais tipos de produtos? Então, olha só, galerinha, ela vai se destacar, ok? Na questão na primeira questão aqui, ó, produtos de baixa intensidade tecnológica, produtos primários, ou seja, são aqueles que vêm, né, da agricultura, da pecuária, o petróleo bruto sem estar refinado, alimentos e bebidas, ok? Ou seja, a África é um país, né, é um continente que não vai ter muitos avanços tecnológicos, né? Bastante maquinários, mão de obra especializada. Então, por ser um continente ainda, né, com essas características primárias, a maior parte dos seus produtos exportados são dessas características que vocês estão vendo aí. Bom, questão número 2. Quais os fatores que dificultam o desenvolvimento do continente africano, né? Ou seja, é um continente que nós vamos ter uma imensa dificuldade aí de desenvolvimento, de crescimento, e isso tudo ocasionado por quê? Pelas guerras, conflitos políticos, corrupção, catástrofe climática, ok? Ou seja, uma série de fatores que vêm prejudicar aí os países que fazem parte do continente europeu. Do continente africano. Questão número 3. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o que é necessário para o continente africano crescer com equilíbrio? Bom, ele vai precisar de diversificação econômica, maior investimento em infraestrutura. O que é infraestrutura? Indústrias de base, ferrovias, estradas, né? Indústrias que vão produzir o ferro, o aço, ok? E também investimento em educação, para poder ter uma mão de obra qualificada e especializada para trabalhar nas indústrias e nas fábricas, ok? Questão número 4. Qual a principal atividade econômica do continente africano? Bom, galerinha, a gente já discutiu bastante isso daí, né? O continente africano é um continente, o continente num todo, muito rico na área de mineração, né? Quase todos os países aí do continente africano têm reservas de petróleo, de algum tipo de minério, né? De ouro, de diamante, de cobre, de vários outros minérios importantes aí, né? Para as indústrias, principalmente as indústrias tecnológicas, ok? Então, o que vai se destacar aí, né, a nível econômico, vai ser a mineração. Questão número 5. Na África, existe a exploração dos chamados minerais de conflito. Podemos caracterizar esses minerais como? Então, galerinha, o nome já diz minerais de conflito, tá? São minerais como o estanho, o ouro, o tântalo, o tungstênio, né, que são explorados, e a venda desses minerais financia tanto dinheiro, gera tanto dinheiro, que ela leva à compra de armamentos pelas milícias, né, pelos grupos étnicos opostos ao governo, ok? Então, infelizmente, acaba tendo conflitos entre o governo e as milícias de determinados lugares, justamente porque esses minerais geram muita riqueza, né? Então acaba atraindo conflitos entre a população local miliciana e entre o governo. Por isso que são chamados de minerais de conflito, ok? Questão número 6. Podemos afirmar que a África é rica em biodiversidade? Pois, o que acontece? Biodiversidade é porque ela vai se caracterizar por uma região, né, por um continente que vai apresentar diferentes tipos de vegetação, né, de animais que vão viver nesse lugar, né, de toda a vida da biodiversidade, ou seja, de uma vasta
qualidade de vegetais, de animais. Então, a opção correta possui savanas, né? Na sua maioria, porque o continente africano se caracteriza aí pela maior quantidade de vegetação e de relevo as savanas, florestas tropicais e equatoriais, ok? Questão número 7. No século XIX, o que a exploração das riquezas naturais ocasionou no continente africano? Então, gente, a partir do século XIX, né, a gente está aí já realizando a segunda revolução industrial, né? Infelizmente, a exploração das riquezas naturais, né, de ferro, de aço, de cobre, de ouro, vai desencadear muitas disputas territoriais entre as potências europeias, né? Entre França, Inglaterra, Alemanha, Itália. Inclusive, né, esse vai ser um dos fatores, o fator principal que vai direcionar para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que vai ser a disputa imperialista, né? A luta das nações capitalistas europeias pela busca de mão de obra barata, matéria-prima barata, mão de obra barata no continente africano, ok? Questão número 8. Na África, quais são os principais modelos de agricultura praticada? Então, o que acontece, galerinha? A gente vai ter aí, né, um grande índice de alguns países que vão desenvolver bastante a agricultura, né? Então, essa agricultura, ela vai se dividir em dois tipos, tá? Nós vamos ter aí a agricultura comercial e a agricultura de subsistência, tá? A agricultura comercial é uma agricultura, né, voltada aí de tecnologia, de maquinários, de mão de obra especializada, voltada para atender, né, a grande demanda do mercado externo. E já a agricultura de subsistência vai ser uma agricultura mais familiar, onde as pessoas vão plantar para o seu sustento, tá? Não há condições de exportar, de vender, né, para fora do continente africano, ok? Então, vamos lá. Questão 9. Podemos caracterizar a agricultura comercial como aquela voltada para a exportação, feita em terras férteis, porque recebem um preparo especial, né, para receber tanta produção, técnicas de equipamentos modernos, avanços, sementes selecionadas, ou seja, se faz uma produção em larga escala para atender a produção do comércio externo, ok? Já a questão número 10, né, a tia até já falou um pouquinho, o que é a agricultura de subsistência, é aquela voltada para o sustento familiar. A terra é utilizada até o seu esgotamento. Por quê? Porque não existe técnicas modernas, né, de adubação, de colocar produtos químicos que facilitem aí o surgimento, né, e a produção em larga escala, ok? Então, a maior parte das famílias utilizam, né, da terra até que ela se esgote e depois eles migram para um outro lugar para poder continuar uma outra agricultura em um outro lugar, ok? Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta os produtos agrícolas cultivados na agricultura comercial. Então, na África, nós vamos ter aí o café, o cacau, a borracha, o açúcar, o algodão, o amendoim, o azeite de dendê, ou seja, produtos agrícolas típicos da África, tá? Porque se adequam à questão do relevo e principalmente às condições climáticas, né, de um clima muito seco. E devido, né, a essas condições climáticas e a adaptação desses tipos de material, esses são os produtos agrícolas que são exportados, né, em grande escala aí pela agricultura comercial, tá, no continente africano. Questão número 12. Apesar da África sofrer com grande dificuldade de desenvolvimento, atualmente ela tem apresentado um crescimento econômico vindo da exploração mineral e do petróleo, né? Qual o país que tem investido na África com interesse na exploração mineral? Então, nós temos aí, ok? A China, tá? Vindo como uma das maiores parceiras comerciais aí do continente africano, né?
Por quê? Porque tem tecnologia, tem maquinários, tem mão de obra. Então a gente encontra hoje em dia, né, a China com interesses em explorar a questão mineral, né, do continente africano, até mesmo porque a China é pobre nesse tipo de material. Então, na verdade, ela aproveita, né? Ela é uma parceira comercial para ajudar no desenvolvimento econômico, social do continente africano e, em detrimento, ela tira proveito aí absorvendo grande parte dessa matéria-prima, ok? Questão número 13. Qual país da África é considerada a terceira maior economia do continente africano? Então, nós temos aí o Egito, tá? Se destacando aí, nós temos muitos países no continente africano que são países subdesenvolvidos, que vivem em extrema miséria, em condições subhumanas, mas também temos alguns outros países que se destacam na economia, no desenvolvimento, no turismo, nas atividades terciárias. Entre eles, a gente pode destacar o Egito, tá? O Egito é a terceira maior economia do continente africano, ok? E aí é a continuação aí da questão número 14, tá? O país africano, que é considerado a terceira maior economia do continente africano, tem essa colocação devido, ou seja, por que que o Egito, né, é considerado o terceiro país em desenvolvimento aí do continente africano? Justamente porque vai se destacar a exploração mineral, do petróleo, do gás natural, do fosfato, a produção industrial com produtos químicos, a agroindústria, os automóveis. Então, toda essa produção aí capitalista, ela vai trazer alguns benefícios para o país, no caso aí é o Egito, ok? Questão número 15. A África do Sul é considerada a segunda maior economia da África. A que se deve esse destaque? Novamente, torno a falar. A exploração mineral do ouro, do manganês, da platina, do cromo, do diamante, ao parque industrial também, só que lá é dos produtos alimentícios, têxteis, né, que é a indústria de tecido, siderúrgico, químico, mecânico. Então, toda vez que nós temos aí, né, estrutura de países na África, com, além da exploração mineral, também tendo investimentos na área industrial, a gente tem um destaque econômico aí desse país, ok? 16. Quais são os países considerados as 3 maiores economias da África? Então, nós vamos ter aí, tá? Em primeiro lugar, a Nigéria, tá? Sendo considerada aí a maior economia, ou seja, o país mais desenvolvido economicamente da África. Depois nós vamos ter a África do Sul, que a gente acabou de falar um pouquinho dela agora. Por último, o Egito, né? Então, Nigéria, África do Sul e Egito são considerados, tá, as 3 maiores economias aí do continente africano. Questão 17. Qual a atividade do setor terciário que mais cresce no continente africano? Então, galerinha, é o turismo, né? O setor primário são as atividades, né, de agricultura, extrativismo, agropecuária. A atividade secundária é a indústria de transformação, que pega a matéria-prima e transforma. O setor terciário da economia é o setor dos profissionais liberais, né, dos administrativos, do turismo, do comércio. Então, de todos esses setores da economia, o que mais se desenvolve aí no continente africano é o turismo, ok? Questão 18. Quais são os países africanos mais procurados no setor turístico? Então, nós vamos ter aí Marrocos, tá? Devido à sua grande característica árabe, né? Pelos seus palácios suntuosos, né? Isso chama muito atenção. E o Egito, por conta das pirâmides, né? De todo o histórico, né? Dos faraós. Então, é um dos lugares também mais visitados do mundo aí que a gente tem, ok? Questão número 19, galerinha. Qual país africano faz parte da BRICS, um agrupamento de países de mercado emergente no qual o Brasil faz parte? Então, nós vamos ter aí como parceiro da BRICS, né, a África do Sul, como um país considerado emergente, ou seja, um país, né, que tem características subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil, porém está em ascensão.
Ele apresenta características de desenvolvimento de uma economia estável, propensa a crescer, a se desenvolver, tá? E questão número 20, para encerrar. Quais são as duas nações europeias que colonizaram mais territórios no continente africano? Então, galerinha, nós vamos ter aí a França e a Inglaterra, tá? Se destacando como as duas nações europeias que mais fizeram colônias, tá? No continente africano. E justamente são essas duas nações que vão liderar a expansão imperialista que vai dar depois motivo para que aconteça a Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, meus amores, a tia espera aí que vocês tenham feito, que tenham tirado todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, a tia está à disposição no canal Tira Dúvidas e se preparem para as nossas provinhas que começam na segunda-feira, ok? Beijo no coração, oitavo ano. Bye, bye!